pessoal, muito bom dia, boa tarde ou boa noite. Estamos começando mais um Experiências Contam, o podcast que leva para você o conteúdo mais inovador sobre mercado de trabalho, varejo, customer success, liderança, empreendedorismo, tudo para deixar você conectado com o que está acontecendo no mercado. Muito prazer, eu sou a Tatiana Souza. Daiane Andrade por aqui. Antes da gente começar, não esquece, curta, comente, compartilhe. Afinal, experiências contam e a gente precisa compartilhar conhecimento. E hoje por aqui a gente tem um convidado super especial. Ele tem 37 anos de vendas. Ele é casado com a Suzy. De novo, lá vou eu para minha colinha. Ele é pai da Mariana e da Gabriela. E hoje ele vai compartilhar com a gente esses 37 anos de trajetória de vendas. Veja, é muito tempo, né, gente? É muita história para compartilhar com a gente de grandes companhias. Ele passou por muita coisa. E também teve aqui em Nova York, no último mês, na NRF. E vai trazer muita novidade para compartilhar com a gente. Vaine, seja bem-vindo ao Experiências Contam, seja muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. Estou me sentindo muito honrado por vocês terem lembrado de mim para a gente participar com vocês, né? Vai ser um prazer, né? Falar de vendas, falar de gente, né? Vendas, gente, é muito ligado. Com certeza, né? Com certeza. Tá dentro do processo e falar da minha experiência sempre é um prazer, né? Acho que vendas, eu costumo dizer que uma definição de vendas é mudança de comportamento, né? A gente muda a todo instante, a toda hora, né? Se adapta, então eu acho que vai ser muito legal. Muito obrigado, vai ser um prazer bater esse papo com vocês aí. Um prazer receber você, Vaine. Carlos Vaine, pra nós é Vaine, tá, gente? Desculpa. É verdade. Prazer receber você. E importante dizer, gente, que a premissa desse canal Experiências Contam é justamente para trazer aqui pessoas relevantes do mercado que têm uma bagagem vasta por esse mundão afora aí, que passou por grandes companhias, que viveu grandes experiências, e o intuito nosso é exatamente esse, colocar aqui nesse sofá pessoas que têm essa bagagem ampla para compartilhar com a gente. O Vaine foi uma pessoa que dividiu a empresa com a gente por alguns anos, foi um prazer trabalhar com essa dupla aqui, né? Nós formamos um trio numa época aí, foi muito bacana, e hoje é bem gostoso relembrar tudo que a gente viveu junto aí numa grande companhia, e tudo que o Vaine continuou vivendo, né, nas outras próximas companhias que ele vai trazer aqui pra gente. Conta pra gente um pouquinho, Vaine, como que é a tua experiência, né? Como que foi lá teu primeiro emprego e como que você veio se diversificando até aqui? Olha, eu não comecei com vendas, né? Eu acho que a venda aconteceu para mim de uma forma muito natural. O que aconteceu? Na época, acho que todo mundo que começa a trabalhar com vendas tem o mesmo motivo, querer ganhar dinheiro. Querer ganhar dinheiro. Eu era jovem, queria, né, comprar as coisas, queria ter as coisas, e eu via todo mundo que trabalhava com vendas tendo condição de ter a compra, né? A compra do carro, né? Naquela época o carro era muito importante, né? Para o jovem, Sim. né? Hoje em dia o jovem já não está dando muito valor para carro, economia compartilhada, exatamente. O que já é uma mudança comportamental. Exatamente. E a gente já tem o primeiro paradigma quebrado, né? Já é diferente. E aí eu fui buscar uma oportunidade. E eu tive uma sorte muito grande, porque assim, acho que comecei de uma maneira muito, assim, privilegiada, né? Eu tinha alguns amigos que trabalhavam, acho que vocês não se recordam. Existiam as empresas que exploravam listas telefônicas. Não sei se você lembra. Claro. As amarelas e tal. Eu vou fingir que eu não sei. Gente, vamos fazer uma pausa aqui, pessoal. Olha só, a gente falou em outros podcasts, vocês não vão lembrar alguns. A gente brincou de listas amarelas. Era um grande WhatsApp. Exato. Né? Hoje não permitiríamos ter isso mais, talvez pela LGPD, mas a listas amarelas, pessoal, era um livro grande, grosso, assim, né, Vaine? Que tinha telefone de todo mundo, nome completo. Exatamente. E o endereço das pessoas. Por ordem alfabética. E na época, o Grupo Estado de São Paulo ganhou, na época do sistema Telebrás, ganhou a concessão de explorar a publicidade nas listas. E esse mercado era um mercado que tinha muita gente de muito tempo de mercado e que estava meio que viciado e tal.
E eles queriam jovens que estavam a fim de fazer. E o que eles fizeram? Eles contrataram jovens sem experiência e montaram uma escola de vendas. Eu fiquei praticamente 60 dias fazendo treinamento de vendas. Incrível. Então, eu tive a oportunidade de fazer treinamento de como se portar perante o cliente, como falar em público, teatro de venda. Então, assim, eu acho que eu comecei, assim, de uma maneira muito, muito boa, assim, para mim, né? Comecei de uma maneira correta. E aí... Isso década de 90, né? Década de 80, né? 87. 87, exatamente, né? E aí, assim, aí foi... E aí a coisa começou a pegar. Eu lembro que antes de eu entrar na área comercial, eu era estagiário, fazia faculdade de análise de sistemas, e eu era estagiário, e teve uma campanha numa semana que cada contrato que você trazia de um anúncio publicitário, você ganhava um valor. E aí, durante essa semana, eu trouxe vários contratos. O que eu ganhei nessa semana foi o dobro do que eu ganhava como estagiário. Em uma semana. Uau. Nossa. Eu falei, é aqui mesmo que eu vou ficar. É aqui que eu achei meu lugar. E era anúncios, deixa eu só me recordar, até para fazer uma referência. Dentro desse caderno gigante, eram aqueles anunciozinhos do tipo... Retangularzinho. Que ficavam ad eternos ali, né? Ele tinha uma vigência de 1 ou 2 anos, depende da lista. Anos. Porque tinha atualização, né? Sim. Os telefones iam saindo e a Telesp, na época, atualizava a lista, você atualizava em cima da vigência. Mas, quem nunca? Oi, não, esse telefone não é mais daqui. Exato. Mas veja que interessante, a gente, né, você vendia anúncios que ficavam 1 ano numa lista telefônica. Exato. Era bem diferente de hoje, não, gente? A dinâmica era outra, né? Não existia internet, você tinha pouco acesso, né? E aí, esse era um veículo de comunicação que estava todas as casas. Todas as casas que tinham telefone. Tinham, né? Então, era um veículo de comunicação que você tinha. Que interessante. Aí eu trabalhei em outra empresa fora do estado de São Paulo, eu tinha um gerente na época que queria levar umas pessoas para o estado da Bahia, que também tinha concessão lá da lista telefônica lá, e eu, muito novo, aquela coisa, né, de vender, acabei chamando a atenção, porque eu tinha os resultados legais na época, bons, ele me levou para lá. Quantos anos você tinha, velho? Eu tinha 22 anos. 22 anos 22 e você mudou de cidade. Fui para Bahia. Olha. Aí fiquei lá 1 ano e pouco, conheci minha esposa lá, hoje atual esposa, conheci ela lá, era minha colega de trabalho. Olha que massa. Minha colega de trabalho. E aí fui para lá. Aí fiquei 1 ano e pouco, o mercado é diferente de São Paulo. Quem está em São Paulo está no centro, né? E naquela época eu estava no início de carreira, eu estava muito preocupado em buscar, né, a ascensão profissional. E lá na Bahia você fica um pouco esquecido, né? Você tem uma restrição de mercado de trabalho muito grande, né? Infelizmente o Brasil tem alguns polos e aí São Paulo é um deles, né? Acabei voltando para São Paulo e aí fui trabalhar na indústria. Aí eu trabalhei na indústria, trabalhei na Motorrádio. Não, acho que vocês não lembram. Até a Motorrádio era fabricante de toca-fitas, aparelhos de som, rádios, AM, FM. Que legal. E eu lembro que tinha uma propaganda na época da Motorrádio que ela trabalhava muito na parte de esportes, ela fazia muita propaganda na parte de esportes. Então, o melhor em campo ganhava um Motorrádio. Então, essa porque coisa, era comum, né? Ouvir futebol, naqueles radinhos. Exatamente. Foi nessa época que eu comecei a trabalhar atendendo o varejo. Então, eu comecei a trabalhar atendendo varejo, eram pequenos varejistas, alguns especializados, né, em som automotivo e outros magazines. Na época, eram magazines que tinham lá uma variedade de produtos que vendiam Motorrádio também. Trabalhei num período, né, na Motorrádio. E na época que o presidente Collor abriu o mercado, a Motorrádio teve uma dificuldade muito grande de competição, né, com os aparelhos importados. E aí, infelizmente, ela acabou fechando a fábrica e tal. Eu me transferi para uma outra indústria também, uma indústria de material elétrico, e aí vendia para o varejo especializado em material elétrico. Também fiquei mais um tempo lá trabalhando, vendendo para material elétrico.
Aí depois dessa época... A cada momento você tinha que se adaptando ao nicho, Exato, né? Exatamente. Como eu te falei, vendas é mudança de comportamento, exatamente. né? Você tem lá um produto, um serviço, e você tem um público-alvo. E você vai ter que se adaptar ao produto, ao serviço e ao seu cliente, né? Então, nessa época, era a adaptação de discurso, de abordagem, né? E de acompanhamento, né? O processo mudava um pouco o outro, mas era sempre o mesmo. Mudar o produto. Exato, era sempre a mesma finalidade, né? Atender bem o cliente, né? Então, eu fiquei um tempo e aí começou... as telecomunicações começaram a entrar no Brasil, começou a abrir o mercado, a privatizar. Eu fui trabalhar numa empresa do Grupo Abril, que era de TV por assinatura. Então, eu comecei a vender assinatura de TV e eu comecei a trabalhar no B2B. Eu atendia hotéis, hospitais, porque o hotel e o hospital, ele tem aquela parte de entretenimento. Então, ele tinha que ter, né, um atrativo, uma programação de TV para o cliente dele. O paciente passa a ser tratado. Que não era tão acessível também para o B2C, né? Exatamente. Então, e o B2C também a gente vendia, mas nessa época eu trabalhava mais com o B2B dentro da empresa. E aí, quando privatizou o sistema de telecomunicações, eu fui trabalhar na Embratel. E aí, a Embratel também foi uma virada de chave muito grande. Embratel era líder de mercado de telecomunicações no Brasil, telefonia de longa distância, dados, ela tinha um nome, uma marca assim de vanguarda, né? Ainda tem, mas era uma marca de vanguarda, satélite, etc. Eu fui vender serviços de telecomunicações para o mercado corporativo. Então, internet, link de dados. Então, era outro discurso, outra mentalidade, outra abordagem. Produto novo, né? Produto novo para o mercado, para todo mundo, exatamente, né? Exatamente. Era uma... Assim, a gente brincava que a gente pescava de rede, porque todo mundo querendo, né, internet, todo mundo querendo, e o mercado era muito restrito. Aí, né, quando abriu o mercado, a oferta mudou muito, né? A oferta mudou muito. Então, a gente batia na porta, assim, era assim, todo mundo queria te receber para saber o que você tinha, né? Sim. Então, foi nessa época. Foi, assim, uma escola... nessa época eu acabei até assumindo um cargo de gestor na época lá, então o meu time era um time de hunter, ou seja, era um time que buscava novos clientes, tinha carteira já estabelecida, você atendia as empresas, né, bancos, indústria, que já tinha alguns serviços contratados, e tinha as empresas que não tinham nada. Então era nem exatamente. Foi nessa época assim que eu conheci muita gente, porque a gente tratava com todo tipo de empresa. Então, hoje, toda empresa precisava se comunicar. Então, eu tratava com empresa de transporte, indústria, varejo, instituição financeira. Então, a gente acabava conversando com todo mundo. Então, foi uma época muito rica. Ainda estava na pesquisa de necessidade, né? Entendendo quem que precisava e como precisava daquele produto ainda, né? Aí, assim, aí foi... uma época, assim, de muito aprendizado, muito, assim, estudei muito. Nessa época, até acabei fazendo MBA em telecomunicações, porque eu precisava entender um pouco mais. Eu sentia falta, né, dessa informação. E aí, assim, foi muito bom. E aí, o mercado começou a se consolidar e começou a ter muita oferta, né? Aí começou a ter muita oferta, começou a ter muita compra de empresa comprando outra empresa e tal, e as empresas começaram a nascer, e tal. E aí acabei encontrando um amigo que acabou me indicando, e foi quando conheci vocês, para trabalhar na indústria eletroeletrônica, né, da LG. Mudou de novo. Voltei a atender ao varejo novamente, então adaptando o discurso novamente. Outro produto, outra cultura. Outra cultura oriental, né? Exato. Cultura que é diferente da cultura brasileira. E aí foi uma escola de vida. A gente passou por lá, vocês sabem o que eu estou falando. Aprendi muito. O varejo também era um outro momento do que eu já tinha atendido lá atrás, né? Quando eu comecei a atender o varejo, ninguém falava de sellout, né? A gente falava só de emitir o pedido. Exatamente. Né? Ninguém falava de sellout, né? E aí você tinha que fazer agora com que o produto, né, fosse vendido para o consumidor, né? Então você tinha que se preocupar, né, com a cadeia toda, né? Não só a venda, né, do pedido, mas também a venda lá para o consumidor, o cliente do varejista, né? Então, aprendi bastante e tal.
E aí, em 2015, com a crise, acabei saindo. E hoje eu estou trabalhando com serviços. Estou trabalhando numa empresa de tecnologia. Ela foi concebida para prestar serviço para os bancos, é a TecBan. E aí eu fui lá contratado para a gente trabalhar o varejo. Então, a empresa tem um portfólio voltado para o varejo. Então, hoje, se você fazer uma analogia, a empresa hoje tem os caixas eletrônicos do Banco 24 Horas, e aí você pode dizer o seguinte, são lojas, porque ela precisa estar funcionando, você precisa estar lá, você é um cliente, ela passa a ser um ponto de vendas. Hoje, dentro do caixa eletrônico, você consegue carregar celular, você consegue tirar dinheiro, comprar os serviços financeiros dos bancos, e toda essa estrutura de eficiência operacional eu estou levando para o varejo. Então, eu estou vendendo serviço para o varejo. Serviço de telecomunicações. Sim. A gente tem uma operadora lá dentro que presta serviço para a TecBan, que agora a gente está levando para o mercado. Eu faço locação de equipamentos. Hoje a gente faz locação de equipamentos self-checkout lá para o varejista. Hoje que tá crescendo. O varejista, em vez de ele comprar, ele aluga. Então, a gente faz isso através de uma assinatura. Eu posso prestar serviço de manutenção. E fora a negociação para você colocar o posicionamento das máquinas, né? Então, hoje eu tô lá, já tem um tempinho. Então, durante esses 37 anos, eu naveguei entre varejo, serviço, né? Sempre vendendo. E ali no Embratel, você comentou que você, a partir dali, você assumiu um time, assumiu uma posição também de gestor. Exato. Então, sempre ali no perfil comercial, né? Porque isso não sai da veia, né? Exato. Mas, paralelo, você também teve que gerir, né? E hoje você também faz gestão de um time grande. Exato. Né? Como é isso? Como é descer essa paixão que você tem por vendas, descer todo o teu conhecimento para o teu time e entregar ali para o teu cliente final tudo que você faria como vendedor? Eu costumo dizer o seguinte, quando você é vendedor, você depende só de você, né? Então, você faz fazendo. Quando você é gestor, você tem que fazer os outros fazer. Exatamente. Né? Você tem que fazer, né? E é uma dificuldade, não é? Exatamente. E você se compara muito como você faria, né? Se eu estivesse no lugar dele, como eu faria. E assim, é um aprendizado constante também, né? Sim. Você com gente, você tem que ter uma comunicação direcionada para qualquer tipo de pessoa e de perfis diferentes. Exato. Então, por exemplo, eu falaria de um jeito, com a Day eu falaria de outro jeito, porque você tem um entendimento. Você coloca numa sala 10 pessoas, dá um recado, depois você fica na porta da sala e pergunta para as 10 pessoas quando elas vão saindo, o que elas entenderam? Cada um entendeu uma coisa. Exatamente. Então, você adaptar. Então, isso foi um processo também de aprendizado. Mais uma mudança de comportamento ali. Eu precisei aprender a lidar com as pessoas, aprender a lidar com os processos e aí fazer com que as pessoas fizessem o resultado, né? E assim, até hoje eu aprendo, né? Porque você lida com várias gerações, né? Você tinha lá pessoas da mesma idade que eu tinha e hoje eu lido com pessoas que têm a idade da minha filha, né? Então são totalmente diferentes. São assuntos diferentes, times diferentes. Porque o que você traz para nós hoje, Vaini, que é enriquecedor, é toda a sua trajetória dos seus 30 e tantos anos de carreira e como você foi modulando isso ao longo desse tempo todo. E a gente está vivendo aí um choque de gerações hoje muito grande. Mas você já vem vivendo esse choque de gerações desde lá na década de 80, de como você começou. E acredito eu que hoje ainda está um pouquinho pior, porque a gente está vivendo esse conflito mesmo, né? Como você falou, antigamente a gente trabalhava porque a gente tinha boleto para pagar, a gente queria o carro, a gente queria a casa, né? Hoje, a geração atual já não faz tanta questão, porque não precisa ter um carro. Eu posso alugar, não preciso ter uma casa, eu posso morar no Airbnb, eu posso ser nômade digital. São tantas opções. Como que você lida hoje? Eu, na minha visão, até compartilhando um pouco, eu faço um link muito grande disso com inteligência emocional. Porque, às vezes, quando você... E aí, a gente fala aqui abertamente, né? Porque a gente trabalhou mais de 15 anos atrás junto, então a gente já tá... Entregando a idade. A gente já tá numa fase aqui que é importante a gente falar de um assunto muito sério, que é o etarismo. E se a gente não se prepara para isso, se a gente não tem uma inteligência emocional preparada para
Doesn't matter o etarismo. Ou se eu estou me adaptando ao mercado, exatamente, eu estou apto para continuar trabalhando. Mas a gente sabe que nem todo mundo se adapta, de fato, né? Todo mundo ainda quer aquela, não, mas é o meu jeito. Não, mas a mentalidade da lista telefônica, né? Não, mas como que você tem trabalhado isso em você mesmo? Né? Como que você tem todo dia falar, nossa, com ele aqui eu tenho que ser diferente. Não, putz, mudou. Eu preciso mudar minha cabeça também. E a gente sabe que não é fácil lidar com a gente mesmo, né? Como que é esse desafio de você com você mesmo? Eu aprendo dentro de casa, né? Eu tenho uma filha que é universitária, né? Ela estuda numa universidade pública fora de São Paulo. E, assim, a gente acaba tendo dentro de casa um aprendizado constante ali. E eu fico muito preocupado também em me atualizar, né? Eu sou um cara muito fissurado, assim, de estar lendo, de estar vendo. Todo dia de manhã eu tenho o meu ritual, eu olho as notícias, eu vejo o que está acontecendo. Alguns assuntos que eu gosto, eu acabo lendo um pouco mais. Então, assim, eu acho que isso vai de cada um, né? Vai de cada um. Você falou uma coisa que é verdade, né? O etarismo, né? Graças a Deus, eu acho que a empresa que eu atuo hoje, que eu trabalho hoje, ela dá muito valor justamente para a experiência. Exatamente. Experiência, né? Então, assim, o que eu posso contribuir com a minha experiência? Então, hoje eu consigo ter essa oportunidade de trazer toda essa vivência que eu estou comentando com vocês para o meu dia a dia, né? Exato. Quando acontece alguma coisa, eu tento fazer uma relação do que eu já passei anteriormente, né? Poxa, a gente tinha troca dos presidentes, mudava lá o presidente lá e tal. Poxa, a gente está agora num momento de troca de gestor. Como é que a gente fazia isso? Então, eu tenho essa experiência, eu consigo ajudar as pessoas com a inteligência emocional, acalmando, porque as pessoas são muito imediatistas, né? Sim. Essa coisa da velocidade da informação faz com que as pessoas sejam muito aceleradas e imediatistas. Então, assim, hoje eu me preocupo em estar atualizado, estar, assim, vendo o que está acontecendo, aprendo muito com as pessoas em volta. Eu sou um bom ouvinte, tá? Eu gosto de falar, mas eu sou um bom ouvinte, né? Às vezes a minha esposa fala assim, fala um pouco menos e tal, escuta mais. Então, eu acabo... Não entendem que a gente gosta de falar, né? Porque meu marido também é assim, gente. Menos. Então, aí assim, eu aprendi a ser um bom ouvinte. Então, assim, eu escuto muito, eu acabo aprendendo muito com as pessoas, né? Eu sou um cara muito observador. Então, por exemplo, eu cheguei aqui cedo, eu vi vocês conversando, eu vi vocês fazendo, né, o trabalho de vocês, poxa, já aprendi um pouco, né? Exato, já pegou a dinâmica do exatamente. Então, ou seja, eu fico muito preocupado com isso. Então, eu sempre vou me procurar estar abastecido das informações do dia a dia. Não é uma geração contra a outra, né? Não é o teu conhecimento contra quem está começando agora. É a junção dos dois, né, que formam um pacote de sucesso aí, né? A sagacidade dessa galera hoje que está com sangue nos olhos, que são acelerados e tal, com toda a experiência, né? Porque no final das contas, experiências contam, né, gente? Exatamente. Tem um filme lá do Estagiário, né? Eu não lembro agora o nome dos atores. Eu assisti ele semana passada. Exatamente. Que ele é uma pessoa que já passou por uma carreira já consolidada e ele quis voltar pro mercado. Poxa, ele ajudou todo mundo em volta dele. Literalmente, ele era da lista telefônica. Exatamente. Ele ajudou todo mundo em volta dele. Então, ou seja, eu acho que eu posso estar ajudando as pessoas que estão ali do meu lado. Quando você olha seus 37 anos de carreira dentro de vendas, né? Você passou aí por N momentos, né? Hora que você olha o cliente, né? Você falou do mudança do comportamento, né? O que mudou no cliente ou na forma que a gente atende o cliente? O que você acha que a gente evoluiu ou que não evoluímos quando a gente olha o cliente nesses 37 anos? Olha, quando eu comecei, a gente falava muito de produto. Então, a informação era um pouco restrita. Falou de lista aqui, né? Sim. A informação é um pouco restrita. Hoje a informação ela é aberta e todo mundo tem acesso. Então, você falava muito de produto, você vendia produto. Hoje você entende o que o cliente quer, entende a necessidade dele e você fala de solução daquela necessidade. Então, isso é o que mudou. A forma como você trata o cliente. O que não mudou, tá? O que o cliente quer ainda que queria 37, a 50, 100 anos atrás? Ele quer qualidade, ele quer ser bem atendido, entendeu? Ele quer que você escute ele quer que você... Ele quer ser bem tratado. Tá? E ele tem a questão do preço, mas ele paga. Ele quer saber o seguinte, eu estou pagando pelo valor que você está me entregando. Isso lá atrás era a mesma coisa, entendeu?
mais em cima de produto, hoje mais em cima de solução. Então, isso não mudou. O cliente de antigamente é o mesmo de hoje. Todo mundo hoje quer isso, né? Você, quando você vai num restaurante, você vai numa loja, você quer ser bem atendido, você quer, né? Então, não mudou, isso não mudou. Na época, a gente chegava lá, era muito discurso, né? Olha, o meu produto é assim, meu produto é assado, meu produto é assim, meu produto é assado. A gente não perguntava praticamente, né? A gente saía falando. Hoje não, hoje o cliente ele tem informação, ele já sabe, ele já comparou, ele já viu o que ele quer, ele já sabe o que ele quer. E o pós também, né, é muito importante. Exatamente. Se não funcionar, onde é que você vai me ajudar? Que é aquele famoso, antigamente você vendia e sumia. Exato. Você vendia, a gente tinha referência, né? A gente brincava, né? Vende a mãe e entrega, né? A gente tinha hoje em dia não, hoje você precisa... Como você falou, é a solução. Tipo, se o cara não vender, olha, não foi bem assim que você me falou, não vendeu tão bem como a gente gostaria. O que a gente vai fazer? E aí você tratar essa solução também no pós, né? Exatamente. Hoje, quando você fala assim, a gente fala muito de experiência do cliente, né? Isso. Quando você fala de experiência do cliente, você tem que olhar a jornada inteira. Exato. A jornada inteira. Desde a hora que você atende o cliente até o pós-venda dele. A jornada é o seguinte, você está atendendo bem, você explicou para o cliente o que ele está querendo, você deu acesso à informação fácil para ele conseguiu acessar o que ele queria, ele tirou as dúvidas dele. A partir do momento que ele já se tornou um cliente e ele tem dúvida, o seu pós-venda está atendendo ele, entendeu? Se ele tem algum problema, então a experiência do cliente é toda a jornada. É toda a jornada. Então, hoje em dia, é muito importante você ter essa jornada fim a fim, assim, bem definida, e o cliente saber, né, que pode contar com você. Exatamente. E eu já contei isso num episódio atrás, gente, vocês vão lembrar, mas eu vou relembrar aqui, porque vocês sabem, Vaine também sabe, eu era de Taubaté, trabalhava na logística de Taubaté, e até então a LG tinha área de back-office, né, que era a área que a DAI gerenciava, que era a área de demanda e tudo mais. E aí explodiu naquela época, em 2008, 2009, explodiu lá o Customer Service. Exato. Que era uma área focada em atendimento do cliente, que começou a ficar muito aflorado na mente das indústrias, que precisava se acompanhar essa trajetória, né? E aí, quem me conhece sabe que eu sempre falo essa história. Eu tenho muito orgulho de falar que nós, e aqui esta turma aqui que vos fala, a gente participou dessa startup que a LG fez na época, lá em 2008, com a implementação do Customer Service, que é uma área mais voltada para cliente. E aí foi uma... Gente, eu tinha 20 anos. E eu lembro no dia que a DAI falou assim, olha, a gente vai ter que ir pro Nordeste. Vai fazer o que no Nordeste? Atender a bom preço na época. Não, porque a gente vai conhecer... A gente nem conhecia os clientes. A gente de área operacional. Por quê? Porque a gente quis estreitar esse relacionamento. Exato. Né? E aí a gente viajava junto com o gerente de conta. Eu era analista na época que, tipo, nossa, mas ela era só analista, não precisava. Precisava. Porque estreitava muito do relacionamento, porque desde lá daquela época surgiu essa necessidade por entendimento que era um diferencial no atendimento. Né? Você se colocar no lugar do cliente, né? Exatamente. Qual é a dor dele? Qual é a necessidade dele? Exatamente, porque na época falava assim, não, porque tem que entregar paletizado. Mas não precisa. Aí quando você ia lá na operação do cara, você falava, mano, se entregar paletizado, o cara consegue reduzir a operação dele em 2 horas. Putz, entendi. Não, realmente precisa. Você voltava aqui e falava, olha, gente, eu entendi o negócio. Então, isso de lá pra cá, só veio evoluindo. Né? Era Customer Service, exato. Customer Success, Customer Centric, só foi inovando, mas sempre com a mesma ideia de cada vez mais a gente estreitar o relacionamento e atender a particularidade de cada cliente. Exatamente. Isso é inovação no processo, né, Vaine? Isso é como você falou, né? A gente sempre se adaptar e se readequar a cada necessidade. Quando você está numa grande indústria, você não atende um único cliente, né? Exato. É você se adequar a cada um, né? Cada um tem uma cultura, exato. Você tem lá a cultura do dono, você tem a cultura dos empregados, dos colaboradores, você tem a cultura da região que ele está. Então, por exemplo, você tem um cliente aqui em São Paulo, a gente entende que São Paulo é aquele consumidor que quer coisa rápida. Você está no Nordeste, o consumidor do Nordeste, ele gosta do contato físico, exatamente. Do olho no olho, de conversar, de contar o caso dele. Ele volta lá na empresa para comprar, depois que ele paga lá a geladeira dele, a televisão dele, ele volta para comprar outra coisa. Então é diferente. Então você tem que se adaptar. Você tem que se adaptar à cultura do cliente ali, né? E a região que ele atende e o cliente que ele atende, né? Então...
Mas isso, né, a gente comentou no começo, né, você teve numa das maiores feiras de inovação, Sim. né, do varejo. Obviamente que quando a gente olha, né, o que acontece fora, porque nós aqui no Brasil, né, somos muito regionais ainda, a gente tem muita essa disparidade. Você falou, São Paulo é uma coisa, Nordeste é outra, mas quando você olha lá fora, você que pisou lá na terra das inovações, né? E a gente fala muito de comportamento. Você trouxe muito essa fala, né? O comportamento, vendas é comportamento, experiência é comportamento. Como é que foi a experiência da NRF? O que você viu lá que você falou, gente, isso aqui é futuro. Cara, isso aqui é uma coisa que a gente vai sofrer. Vamos comer, né, a grama ali pela raiz. O que se destaca que é fantástico e o que se destaca, assim, tipo, ei, isso aqui, não. Isso aqui eu não apoio. Isso eu não lembro da bandeira. Eu vi uma frase lá que eu acho que é legal, né? Nem tudo que passa pela NRF está no varejo do Brasil. Sim. Mas tudo que está no varejo do Brasil, em algum momento passou pela NRF. Ah, sim. Porque ela diz tendência. A NRF, na realidade, é a Federação Nacional do Varejo dos Estados Unidos. Sim. Ela já é centenária. Essa edição, se não me engano, foi a edição número 114, tá? Nossa. E ela faz, todos os anos, uma feira e um congresso em paralelo. São 3 dias muito intensos. E, assim, uma curiosidade hoje, 40 mil pessoas que visitam a feira, tem delegações do mundo inteiro, e a delegação brasileira é a maior delegação estrangeira da feira. E a única língua que é traduzida simultaneamente em todas as palestras do Congresso é o português. Por quê? Porque tem muito varejista brasileiro indo lá para entender o que está acontecendo para aplicar aqui. Então, assim, o varejo brasileiro... Tem algum motivo específico? Porque assim, o varejo brasileiro, olha, a gente olha... E, assim, uma das coisas que a gente, às vezes, é aquela coisa da síndrome do vira-lata. A gente não dá valor que a gente tem, né? Uhum. Assim, a gente tem muito varejista brasileiro que já tem muita coisa que já está acontecendo lá, tá? Já está na vanguarda. A gente vê aí essas empresas de confecção, as redes de confecção grande, você já paga lá que você joga roupa, né? Que você não se preocupar. Isso já é uma tendência que já está acontecendo aqui no Brasil, que o pessoal está falando lá. O que eles falaram lá? Muito a inteligência artificial, acho que foi o assunto que predominou. Com certeza. Predominou tudo, inteligência artificial. Uma outra coisa que foi falado muito lá foi o retail media. O que é? É você aproveitar o ponto de vendas e fazer com que o ponto de vendas seja uma fonte de receita. E você aproveitar a sua base de dados e fazer conexão com o seu cliente. Então, falou-se muito disso. E aí, quando você pega, né, uma coisa que a gente assistiu várias palestras de vários CEOs de lá dos Estados Unidos, você pega algumas verticais, né? Você tem lá o varejo, ele se posiciona produto, mix, preço, ele se posiciona por posicionamento de marca e tal. O que sustenta isso? 2 coisas, tecnologia e pessoas. Sim. Você pode ter um melhor produto, você pode ter uma estratégia de marketing muito bem feita, você pode ter uma inteligência artificial que vai te ajudar a conhecer seu cliente, mas você não tiver lá na loja uma equipe treinada e motivada, você não converte. Outra coisa... Sim, podcast já entregou. Futuro é isso. Humano, exato. Isso que fala também, né? Você tem inteligência artificial, a pessoa fala assim, vai perder o emprego. Não, inteligência artificial, ela não vai substituir emprego, ela substitui tarefas. Então, por exemplo, o que eu sou ruim? Poxa, eu sou ruim, de repente, em fazer uma apresentação em PowerPoint, por exemplo. Eu posso usar a inteligência artificial para me ajudar a criar um storytelling e criar uma campanha no PowerPoint ali. Então, se eu sou um profissional, sou um varejista, sou uma pessoa que usa a inteligência artificial ao meu favor, eu vou me destacar. E aquilo que a gente falou de pessoas. Tem um cliente que é uma pessoa e tem um vendedor que é uma pessoa. Então, são relacionamentos ali que você fecha, né? São 2 pessoas que estão fazendo negócio, então veio apoiar. Então, se falou muito disso, né? Outra coisa, a gente tem uma geração nova que está entrando, que é a geração Z. Uhum. Essa geração também, a gente falou do imediatismo e tal, ela é muito individualista e tal. Então, assim, hoje, por exemplo... o que acontece? Você, com um clique, você compra qualquer coisa, né? E o que eles falam, né?
você não pode fazer com que sua loja vire uma loja online física. Você tem que criar experiência para que ele vá até sua loja. Você tem que dar motivo para o cliente ir até sua loja. Exato. Então, poxa, é uma música, é uma experimentação de um produto, sabe? Você criar essa experiência, porque você não sai de casa mais para visitar uma loja. Você precisa ter um motivo para visitar uma loja, né? Senão você compra hoje. A pandemia acelerou muito, né? Então, fosse falado assim, a gente assistiu uma palestra lá de um consultor e tinha muito varejista brasileiro. Foi um tapa na cara. Ele falou assim, gente, a gente está há 25 anos fazendo com que a nossa loja física vire um grande marketplace igual o site, tá lá, seção de eletrodomésticos, você escolhe o produto, é um corredor de eletrodomésticos, seção de cozinha, vai lá, você vai lá, assim, a gente tem que criar experiências, então a pessoa tá lá na seção de eletrodomésticos, ele precisa sentar e ver, e experimentar, tá na seção de cozinha, tem que ter uma pessoa lá fazendo comida, mostrando como é que funciona, então isso se falou muito. Outra coisa também, não existe mais separação entre loja física e loja digital, loja online, né? Elas são complementares, né? Eu acho que acontece isso com todo mundo, né? Você sai de casa pensando que vai comprar, de repente, um tênis, tá? Você passa na frente de uma loja, poxa, você está no seu almoço ali correndo, você está com o horário apertado, você olha, pô, esse tênis eu gostei. Você chega em casa, você vai olhar no site. Aí, às vezes você termina a compra no site. E ao contrário, acontece bastante. Sim, você olha, você vê uma roupa, você vê um negócio, e aí naquele dia que você está com mais tempo, você passa, olha aquela roupa, poxa, eu vou experimentar, vou ver. Você começou a compra aqui no site e terminou na loja física. Então, essas coisas que são complementares. A questão da geração G, ela é muito focada em propósito, né? Sustentabilidade e tal. Então, as marcas, elas estão muito preocupadas, os varejistas estão muito preocupados em criar comunidades, em criar coisas sustentáveis. Então, assim, para quê? Compromissos, né? Compromissos, para dizer que, poxa, essa geração, ela compra aquilo que ela se identifica, né? E a geração que está entrando agora no consumo, né? É verdade. A geração que tem 20 anos, que está entrando no consumo, né? Que então, precisa ter esse apelo para que a gente também sustente o mundo lá na frente, né? Senão daqui a pouco não vai ter mundo lá na frente. Exatamente. A gente visitou várias lojas, né? Dentro do programa, tem muitas delegações brasileiras, né? Tem muita universidade que montam grupos, tem muita consultorias de varejo que montam grupos e tem muitos varejistas que vão. Então, são 3 dias de feira e a gente visita algumas lojas, justamente para exatamente verificar o que foi se falado nas palestras, né? Para ver o que, falou lá de comunidade, né? Como que a Crocs está fazendo a comunidade? Vamos visitar uma loja para ver como é que está lá e tal. Eu visitei uma loja de pet center lá, que chama Petco, que o gerente lá nos recebeu até muito bem lá e estava comentando que tem lá a parte que você faz o banho do seu pet, né? Ele falou, no verão, 60% da minha receita de banho e tosa é o próprio dono que dá. Ele vem para cá com o pet dele, ele vem para cá e ele usa o nosso equipamento aqui para dar o banho no pet dele, fazer tudo. Então ele usa o meu shampoo, então eu cobro pelo tempo que ele usa lá. É a experiência que o cliente quer ter com o pet dele, aquele final de semana que ele está lá. Olha só. Então ele faz incrível. Isso. Outra coisa, para engajamento da comunidade, eles pegam muito animal da rua. E aí, por exemplo, os gatos, tem lá um viveiro de gatos. Quem cuida dos gatos são os vizinhos da loja. Então, aquelas senhoras, aquelas pessoas que têm disponibilidade de horário, vai lá, tira lá a comida, lá, limpa lá o negócio do gato. Então, começa também a colocar a comunidade para estar inserida lá dentro do varejo, né? Então, e é um pensar fora da caixa mesmo, exatamente, né? Porque exatamente. como que até então não se pensava, né? Eu vou proporcionar uma experiência do dono. Exatamente. Mas e no verão. E no verão. E no verão. Porque os Estados Unidos tem o frio, muito intenso. Muito intenso. Então, nessa época do verão, você tem a quer troca. brincar com a água, você quer se divertir. Então, veja que é muito interessante mas a proposta. Eu no mercado esportivo,
você comentou, né? E que realmente hoje a gente vê essa concorrência entre loja física e e-commerce, né? E o fora da caixa que a gente tem visto ultimamente aí em grandes players, nem em grandes players, em lojas mesmo, que tem de fato sido um diferencial. A gente estava tendo uma conversa disso ontem, inclusive, que tênis de corrida, né? A gente está vivendo um momento aí que tá na moda correr, que a galera tá se adaptando na corrida, que tá se apaixonando e tal. E são tênis caros, né? São tênis caros, que é difícil uma pessoa na internet comprar um tênis de R$1.000, R$1.500. E quando ela se adapta a uma marca, ela não vai correr o risco de mudar de marca, né? E hoje, o que as lojas, os lojistas estão fazendo? Eles estão colocando uma esteira nas lojas e está falando, experimenta, corre 500 metros, corre 1 quilômetro aqui. E isso é uma experiência, porque o cara, putz, no site eu não vou arriscar. Mas eu queria. Então, é uma experiência. Entre ele ir numa loja, que ele vai correr o mesmo risco do site, porque ele só vai experimentar mesmo depois que ele só vai aprovar a marca, depois que ele, de fato, ele correr. Exato. Né? Então, alguns lojistas estão colocando essa disponibilidade de esteiras. E tem grandes lojas, que colocam várias esteiras. Você chega assim, não, gente, estou na academia, tem um monte de consumidor correndo. Mas é uma experiência. Exato. E você falou disso, eu não me recordo agora a rede. Eu assisti uma palestra lá de uma rede justamente de lojas de material esportivo. E o CEO lá estava dizendo que ele foi chamado de louco, porque as lojas dele têm mais de 2.000 metros quadrados. Ele tem estação de beisebol, ele consegue, ele tem as coisas. Então, ele consegue com que o cliente dele experimente tudo lá. Tudo. Tipo, e aí, a pessoa que estava mediando o painel contou uma experiência dele próprio. Ele falou assim, olha, meu filho ia jogar um campeonato de beisebol na escola. E ele decidiu, em cima da hora, trocar, acho que a luva, trocar algum material esportivo lá, porque o jogo seria no dia seguinte, acho que no domingo. E aí eles correram para a loja. Chegou na loja lá, a loja estava fechando. Ele bateu na porta, explicou para o gerente a casa do filho dele e tal. Quem estava mediando o painel falou isso para toda a audiência lá, né? Assim, e o gerente abriu a loja para comprar o material para o filho dele, porque ele ia jogar na escola, no campeonato da escola no dia seguinte. Então, isso é um atendimento diferenciado. Ele falou assim, cara, o meu filho só vai comprar agora nessa loja. Ele é um seguidor da loja. Além de você poder experimentar, você vê que tem um atendimento humanizado. Mais uma vez, volta a questão humanizada. E aí você trouxe uma coisa na sua fala super importante, né? A gente tem essas métricas, né? A gente fala do NPS, né? Então, ele é um promotor. Não, você trouxe na sua fala uma coisa muito maior. Ele se tornou um seguidor da loja. Exatamente. Ou seja, ele vai mais do que promover aquela loja. Ele vai indicar, ele vai falar, ele vai contar e ele vai falar num painel onde tem todos os varejistas para contar aquilo. Ou seja, ele impactou muito mais do que o promotor, comprei ali, né? Não, ele contou aquela história maravilhosamente bem. Meu marido trabalhou no grande player. E aí teve o episódio das crianças, que tinha meu marido gerenciava o time de logística, e aí teve a semana do Dia das Crianças, que obviamente todas as cargas que estavam sendo expedidas lá era brinquedo, era tudo coisas do momento, e eles tinham, como grande player, preocupado nessa questão de entrega, e a entrega em D0, olha, precisa ser expedido até o dia tal, todas as entregas, e aí diz que no dia lá cumpriram o deadline e tava todo mundo comemorando e tal, e aí receberam pelo chat do site uma reclamação, falou, olha, eu tô preocupado, o Dia das Crianças é amanhã e é aniversário da minha filha, e eu comprei uma boneca pra ela, assim, assado, e não chegou. E eu tô preocupado, porque já era dia 11 de outubro e era final do dia. E isso chegou no meu marido, ele mesmo conta, ele falou, daí eu fui atrás, porque tava tudo sendo expedido. E aí eu fui atrás e já era 9 horas da noite, e aí achou. Estava escondido, se perdeu lá, e aí ele mesmo foi entregar. Legal. Ele mesmo pegou o carro e foi entregar pelo compromisso que a empresa mesmo coloca para os funcionários, né? A gente precisa entregar
a experiência, a entregar o compromisso. Não era uma entrega que todo dia as entregas atrasam, né? Mas tinha uma data, né? E tinha uma criança esperando. Mais uma vez a gente volta na parte do time, da pessoa, do humano, né? Do engajamento das pessoas, né? Mais uma vez, a gente pode ter qualquer processo, qualquer coisa, mas se você não tiver uma pessoa engajada, né? Eu sou gestor de pessoas da área comercial, né? Eu costumo dizer o seguinte, a gente tem vários KPIs, vários indicadores que eu consigo ver e medir a performance de cada um. Então, eu sei quantas visitas, tal, quantas propostas, etc, etc. Só que é o seguinte, a hora que ele entrou no cliente, é ele e o cliente. Exato. É ele e o cliente. Eu não consigo medir o que ele está falando lá. O que eu preciso fazer? Eu preciso fazer com que ele esteja motivado, que ele seja bem treinado, que ele tenha, né, o brilho nos olhos ali, né? Então, ou seja, mais uma vez, é pessoa ali. A métrica que eu tenho é ali da porta da empresa até a porta do cliente. Eu consigo ver toda essa jornada. Lá dentro... Exato. E quando você porque quando você está falando de IA, de inteligência artificial, tá lá o chat disponível para captar informação, reclamação e tal. É uma inteligência artificial. A pessoa foi lá e colocou a reclamação dela 8 horas da noite, mas se não tivesse um time ali engajado, né, para receber e principalmente para tratar, não resolve. De que adianta? Né? De que adianta? Aí é exatamente como você falou. Adorei essa frase. Substitui tarefa. Substitui a questão de alguém estar ali roboticamente recebendo demandas, né? E aí você pega isso aí, o que acontece? Os brasileiros foram para lá em peso para justamente tentar entender. Tá todo mundo preocupado, né? E assim, a gente vê a mudança do comportamento do consumidor e do cliente. E uma das coisas que eu tive oportunidade também foi visitar a sede do TikTok lá. Para mim, TikTok era uma dancinha ali. Aí, assim, eu fiquei surpreso pelos dados que eles deram, né? Eles não se consideram uma rede social, uma rede de entretenimento. E hoje, essa geração G, ela não consulta o Google para comprar. Ela consulta o TikTok porque ela quer ver quem está usando, quer ver a opinião de quem está usando. Ele deu lá, né? Ele deu lá um case lá de um protetor labial lá com sabor de bala que vendeu milhões. Por quê? Porque fizeram lá uma coisa, viralizou. Então, ou seja, essa coisa mudou. E o varejista brasileiro invadiu Nova York para justamente começar a ver isso, né? E assim, o mote da NRF esse ano foi assim, faça valer a pena, né? Faça o cliente ir na sua loja e valer a pena. Faça ele gostar da sua marca. Faça ele seguir a sua marca. Faça ele... Então, ou seja, e aqui a gente está vendo que o brasileiro, assim, a gente tem alguns cases, assim, muito legais, né? Muito legais. Então, foi uma feira muito intensa. Muita gente buscando isso, mas assim, no fundo, a gente volta de novo, pessoa com pessoa. Exato. Tá? Eu acho que isso é um grande combo, é um grande combo. A gente pega toda a nossa experiência do passado, porque no final das contas é pessoas, então o relacionamento tem que ter, a empatia em atender tem que ter, mas também tem que ter a IA, também tem que ter a participação no Instagram, no Facebook, no TikTok. Né? Então, a gente tem que se adequar às novas tendências, mas também sem deixar as do passado. A gente está falando agora de você se manter atualizado. Poxa, para mim o TikTok era diferente. Agora eu já entendo, eu já vejo de uma outra forma. Já está estudando o TikTok. Já tem até conta no TikTok. Assim ainda. Já está pesquisando. Deixa eu ver. Eu preciso comprar um tênis. Deixa eu pesquisar qual outra. Você fez dancinha? Ainda não. Vamos fazer dancinha. Daí eu acho que a gente precisa colocar experiências conta no TikTok. Então, olha só, a gente não tem. Não é uma coisa que assim, você vai, né? Você vai aprendendo. Então, assim... Mas você sabe que isso aí, com certeza, é um grande pensamento da maioria, acredito. Que o TikTok é só dancinha mesmo. Você sabe que esse tempo atrás, porque pra mim também era, esse tempo atrás eu tava lá vendo umas vagas no LinkedIn, passando no LinkedIn e apareceu lá. Gerente nacional de logística no TikTok. Sabe quantos funcionários eles têm? Eu olhei pro meu marido e falei, que raio esse TikTok tem logística? Sabe quantos funcionários eles têm? 1.500 funcionários no Brasil e provavelmente eles vão lançar um marketplace de vendas. Então, ou seja, vai ter essa logística aí, vai ter tudo isso aí. Eles já devem estar se preparando para entrar. Por quê? Porque eles entenderam que eles são um meio de contato com essa galera que está chegando, que está consumindo. Porque eles têm
se a gente parar para, né, o que você trouxe, né, eles têm uma coisa... TikTok é a lista telefônica deles, gente. Eles têm uma expertise fantástica, ele tem números. Exatamente. Né? Eles têm os dados, né? Se eles souberem usar muito bem, eu tô entendendo que eles sabem usar muito bem os dados, eles sabem executar muito bem. Tem comunidade. Você trouxe duas coisas importantes aqui, ó. Você falou que na NRF tem 2 dados muito importantes. Você disse que a base é tecnologia e pessoas. Exato. Bom, a gente já sabe que eles têm uma coisa muito boa, tecnologia. Exato. Eles precisam agora garantir a segunda parte, que são pessoas. Eles têm 1.500 pessoas, precisa garantir a segunda perna muito bem executadas, eles têm a fórmula de sucesso. E hoje, quando a gente está falando de uma geração Z, precisa-se também de uma empresa que se adeque, né? Que é o TikTok. Exato. Porque dos grandes players pelas quais a gente já trabalhou, nos quais a gente já trabalhou, é completamente diferente, né? Você tá no TikTok, eu nunca fui lá, você pode contar isso pra gente. Mas é uma empresa realmente muito diferente do que a gente conheceu e que é uma empresa que, obviamente, mais no final das contas, precisa monetizar. Fato, né? Exato. No final de tudo, eu acho que não tem muita... Né, não existe, a gente estava conversando aqui nos bastidores, acho que não existe muita fórmula mágica. Exato. Né? De novo, tecnologia, pessoas, vai precisar ter processo, não tem como fugir, né? De 1 para o 2, do 2 para o 3, precisa ter essa base, mas eles têm talvez uma expertise ali dos dados e uma geração Z para sustentar. Né? Um marketplace, minimamente, vai ter que se associar com empresas sustentáveis, exato, empresa que tenha propósito, empresas que tenham o que eles ali têm de consumo, né? Exatamente. Que é basicamente quais são as empresas que hoje têm propósitos significativos para a geração Z. São empresas que trabalham ali o capitalismo consciente. Então, e é assim, como eu falei, eu aprendo em casa. Minha filha, essa empresa eu não compro por causa disso. Então, eu ia falar isso. A gente aprende, eu aprendo, então, todo dia. Eu ia falar isso, que eu hoje, a gente, nas nossas empresas, quando a gente recebia lá um asset, um evento, com a galera famosa lá que usava os nossos produtos, quem que era? Eram os globais, né? Quantos eventos grandes a gente foi aí com muito global apresentando? Hoje não são mais os globais. Hoje são os TikTokers, os Instagramers, e aí... Instagramers existe, gente? Instagrams, sei lá. Os caras do Instagram. E aí... Os influencers. Os influencers, isso. Influencers. E aí, pra quem que eu pergunto? Pra minha sobrinha de 13 anos. Exato. Às vezes eu tô na empresa, chega e eu vejo um alvoroço da galerinha Z ali. Tati, me leva ali. Quem é, gente? Quem é, pelo amor de Deus? Não sei. Não sei. Meu chefe não me escuta, não. E aí eu pergunto pra minha sobrinha. Aí minha sobrinha, não acredito, tia! A Puma vai trabalhar com ele. Aí eu vou lá seguir, aí eu vou lá entender, aí que eu vou saber quem é. Que é o que o Vine trouxe, né? Você precisa estar o tempo todo atualizado. E a gente gosta de escutar histórias também, né? Você quer saber qual foi a experiência, né? Eu acho que todo mundo aqui, né? Nós somos pais, vocês são mães, assim, quando você precisava colocar o seu filho na escola, você foi perguntar para quem teve uma experiência ali. Exato. Você quer escutar a experiência dos outros. Né? Então, assim... Isso, experiências contam. Exatamente. Que é o famoso marketing boca a boca, exato, né, gente? E o TikTok tem as comunidades. Então, por exemplo, você lê o livro, você fala daquele livro. Poxa, tem lá o BookTok lá, que é a comunidade de quem lê o livro. Tem lá de música. Então, você fala, aquele livro é muito legal sobre esse assunto. Então, você fala, pô, legal, vou ler esse livro também. Então, ele já começou a trabalhar com isso também. Então... são evoluções, mudança de comportamento mais uma vez, né? A gente tá, né? Tá toda hora se adequando a esse tipo de coisa, né? Então, assim, é um negócio que não para, né? Outra coisa também que a gente viu muito lá, a jornada de vendas, a jornada do cliente, no caso, né? Ela termina quando se paga lá a conta lá, né? Quem aqui não foi no restaurante e você pediu a conta e demorou, se você estragou toda aquela sua experiência que você teve lá na comida que você recebeu, aquela muito frase boa, que tal. você fala assim, eu queria levantar e ir embora. Exatamente. Só faltou, essa foi a cereja. O autoatendimento, porque essa geração é muito impaciente. Então, ele quer entrar na loja, ele quer comprar, ele já sabe o que ele quer e ele quer pagar e ir embora. Então, você está vendo muita coisa de autoatendimento, self-checkout.
A Amazon tem lá a loja dela que é totalmente automatizada. Você entra lá, você conecta lá através do seu cartão de crédito na catraca. Você não precisa estar dentro da base de dados lá. Você entra na catraca, você pega lá o seu refrigerante, o seu suco, alguma coisa. Você passa na catraca, você se sente até assim, será que, né? Será que cai no seu cartão de crédito? Cai no seu cartão de crédito. Será que pagou? Será que foi? Então, ou seja, essa coisa da coisa sem contato, né? Eles falam que a experiência e a trajetória de compra lá sem o contato sem fricção, que eles falam, né? Exato. Sem fricção. Então, tem muito isso. E é importante também entender a necessidade real do cliente, né? Porque quando a gente fala de sucesso, do sucesso do cliente, às vezes o sucesso que é pra mim não é o sucesso que é pra você. Às vezes eu sim quero ser uma pessoa 100% atendida digitalmente. Exato. Você meio a meio basta. Exato. Né? A DAI não é do relacionamento. Então, de fato, as empresas precisam se adequar, né, a atender de todas as formas, né? Exatamente. Que é um exercício para as companhias. A gente acho que conversou isso em algum podcast atrás, que eu acho que as empresas vão ter muita dificuldade com isso, porque agora elas vão ter que se adaptar a estudar personas. Isso, Sim, exatamente. Não dá mais para eu falar assim, eu vou atender digital, eu vou atender dessa forma. Não dá, porque a nossa capilaridade está cada vez maior. Exato. Né? A gente vai precisar atender todo mundo. E o todo mundo agora é muito diversificado. Exatamente. É muito diferente. Exatamente. Eu preciso fazer de tudo um pouco. Né? O que demanda as organizações a pensar. E aí a hora que você traz, eu preciso treinar o comportamento do meu time, eu preciso identificar o meu time para atender de diversas formas, porque eu não posso ter um recurso que só gosta do digital. Porque eu preciso ter um recurso que saiba fazer o digital, que gosta do dado, que não gosta. Eu preciso ter todo mundo diverso, porque senão eu tenho um problema. Exato. Exatamente. Né? E eu acho que essa é a grande dificuldade de todo mundo. Porque, né, somos pêndulos, né? É inteligência artificial. Todo mundo é inteligência artificial. Não, galera. Não é só aqui. Volta. Não, agora vamos ganhar produtividade. Então vamos colocar tudo na inteligência artificial. Não, porque não dá para ser só a inteligência artificial. O ChatGPT trouxe uma ideia um pouco diferente do que é a inteligência artificial. A inteligência artificial já existia. Sim. Já existia. É aquela coisa de assim, toda empresa tem uma inteligência por trás da estratégia, da execução. Você tem um banco de dados, um CRM para saber para quem você está vendendo e tal. O ChatGPT trouxe essa ideia que é uma coisa diferente. Mas, na realidade, não. São dados que você trabalha justamente para você conhecer o seu cliente, para você saber o seu posicionamento e tal, para você trabalhar e vender para a pessoa certa. Né? Exato. Então, é isso. Então, a inteligência artificial, assim, quem souber usar, vai ter bons resultados. E é tudo a nosso favor, né? Tudo a nosso favor. E profissionalmente falando, eu como vendedor, né? Assim, eu preciso usar essa ferramenta para ajudar eu ter maior produtividade. Aonde eu sou ruim, que eu preciso melhorar, eu posso usar. Exato. Entendeu? Então, eu como vendedor, eu como profissional, acho que todo profissional, né? O profissional de marketing hoje usa muito essa ferramenta para criar texto, vídeo, né? Campanhas, edição, exatamente. Então, ou seja, você usa isso para você ter melhor resultado, para você chegar onde você quer chegar. Porque embora seja uma inteligência, precisa ter uma cabeça humana. Exato. Para dar ali o direcional, né? Que campanha que eu quero criar? Como é que eu quero criar? Que texto eu quero criar? Exato. E aí, então, tem que ter essa pessoa ali manejando a ferramenta. Eu falei, tarefas. Ele vai me ajudar a melhorar as minhas tarefas para fazer uma execução e uma estratégia perfeita. E por isso que as organizações precisam decidir qual é a persona que você vai usar. Exato. Aqui eu consigo colocar só um chatbot. Aqui eu preciso colocar uma pessoa. Aqui eu preciso treinar alguém muito específico, porque o meu produto é extremamente específico. Aqui eu preciso colocar um cozinheiro, porque eu preciso desenhar uma cozinha e alguém precisa estar aqui desenhando, fazendo a comida. Exato. Para quê? Porque a minha experiência aqui é vender uma comida boa, ou vender uma panela super potente, que é o que você falou, preciso levar alguém aqui para vender essa panela. O preço é alto. Alto não, estou te entregando valor. Valor daquela, porque aquela panela é antiaderente, XPTO-Z, papapá. Então, é essa estratégia da jornada do cliente, da experiência, que as companhias vão precisar começar a pensar. E dentro dessa jornada aqui tem um comportamento.
Como é que eu coloco o comportamento correto para cada uma dessas interações de persona? Quer dizer, a estratégia muda, né? A forma que eu desenho tudo isso muda muito, né? Numa velocidade absurda, incrível do TikTok. Cara, é muito desafio, vamos combinar. Para a experiência do cliente, que pode ser extremamente positiva ou extremamente desastrosa no final do dia, né? Exato. Então, é um desafio para as organizações, vamos combinar. E na área de vendas, você tem que também entender essa diferença de pessoas e personas também, né? Você tem lá o vendedor que você pode exigir, pode falar de uma certa forma. Você tem quem está chegando agora, que é dessa geração imediatista, que você tem que saber falar com ele, tem que tentar entender quais são as necessidades deles e os anseios dele, né? Ele quer sentar na cadeira de diretor com 3 meses depois da experiência, entendeu? Então, exatamente. Então você tem que começar a entender, né? Mais uma vez a gente volta no comportamento, né? Mas a velha frase ainda vive, né? Um bom vendedor vende qualquer coisa, desde que se adapte, né? Se adapte com esse produto, estude, entende personas, coloca qualidade, agregue valor. Exato. Tem todas umas lições de casa aí. Escute o cliente. Eu acho que você falou uma palavra que eu falo que é extremamente importante, é empatia. É empatia. Se coloca no lugar do outro. Eu, como gestor, me coloco no lugar de quem é liderado. Eu, como vendedor, me coloco no lugar do cliente. Cara, se eu fosse do lado do cliente, o que eu quero? O que eu quero para mim? Que a gente falou, né? Ele quer qualidade, ele quer, né? O que eu quero? Então, poxa, vamos entender, né? O lado do outro lado para oferecer a coisa melhor e atender, né? A necessidade do cara. Então, acho que tudo volta, né? Tudo volta e a gente volta sempre pro mesmo. Né? Exatamente. É uma trajetória que ela volta lá nos primórdios, né? Porque a receita de bolo, famosa receita de bolo, né? Não vai dar errado. Você entendendo a necessidade, entendendo da dor, estudando o produto, escutando teu cliente, se botando no lugar dele, é sucesso. Você acha que aquele cliente lá, que o seu marido entregou lá a boneca lá, não se tornou um seguidor? Com certeza. Poxa, ele se sentiu importante, cara. Ele se sentiu único ali. Exatamente. Ele se sentiu único, pô. Ele viu lá o presente lá na filha dele lá. Poxa, ele vai lembrar disso e vai contar isso para um monte de gente. Exato. Existe esse case lá na empresa, existe. Então, ou seja, acho que é isso. Então, assim, lá, assim, é um evento muito grande. O varejo brasileiro tinha muita gente, muito dono de empresa, muita gente famosa, dono do Magazine Luiza, diretoria. A gente acompanhou pelas redes. Todos lá. Então, assim, muita gente buscando informação, tá? Buscando informação e essa questão também das novidades, né? E aquilo que eu falei no início, né? Nem tudo que está lá na NRF é bom para o varejo brasileiro, mas tudo que está no varejo brasileiro em algum momento passou por lá, né? Então, quem está lá acaba tendo essa visão para lá na frente buscar e sair na frente, né? Você sai na frente, né? Você acaba conseguindo melhores resultados, né? Vaine, nosso tempo... Já? Pois é, você viu? Vamos passar rápido. A gente sofre aqui, viu? Porque, olha, 1 hora é muito pouco. Ela voa. Ainda mais a gente que gosta de conversar, né? Tem uma boa bagagem para contar. Cara, olha, muito obrigado, cara. Já falei, volto a falar de novo. Fiquei muito honrado vocês terem me lembrado de mim. Honrada de te receber. E assim, eu gosto muito, né? Acho que dá para ver pelo meu brilho, né? Nos olhos, né? Eu gosto de falar disso, né? Vendas é a paixão. Aquilo que eu comecei querendo ganhar dinheiro passou a ser minha vida, né? Exatamente. Minha vida, no dia a dia. E é por isso que eu tenho certeza que você vai adorar se conectar com as pessoas que estão nos assistindo aqui. Com certeza. Como que elas te encontram no LinkedIn, na tua rede social? Não é? Fala pra câmera aqui. Bom, meu LinkedIn é fácil, é Carlos Vaini. Eu respondo todo mundo que me contata por lá, de alguma forma. Eu sempre, assim, faço algumas conexões. Às vezes as pessoas me perguntam alguma coisa, eu sempre conheço alguém que possa ajudar. Então, gente, 37 anos de venda. Eu tô disponível lá. Bate lá. Só Carlos Vaini, tá? Dentro do LinkedIn. As outras redes eu publico pouco. Eu sou ainda um pouco distante das outras redes. Eu coloco muito do meu lazer, das minhas coisas ali, então eu não... Deixa lá no LinkedIn. Obviamente a gente tem aí no LinkedIn, gente, então realmente vale a pena seguir, vale a pena criar uma conexão, porque é muito material valioso que ele compartilha lá. E ele é isso daqui, gente, essa simpatia, esse papo gostoso que ele entregou aqui pra gente. Se conecte, vale muito a pena manter esse contato com ele. Vaine, muitíssimo obrigada. Eu que agradeço. Foi um grande prazer
te ver, relembrar as histórias. E o que você entregou aqui pra gente, né? O valor que é. Muito, muito obrigada mesmo. Eu que agradeço. Mais uma vez, me sinto honrado e Uma fico à mentoria de disposição. vendas, assim, ó. Uma mentoria de vendas. É uma mentoria de vendas. Hoje, uma das coisas que a gente mais preza no Experiências Contam é compartilhar conhecimento. E é isso que a gente faz aqui, se propõe. Então, super obrigada pelo seu tempo, né, pela sua disponibilidade. Se conectem com ele, né, e o espaço está aberto para as suas próximas novidades, porque eu sei que vem novidades por aí, então sempre nos conte. A sala aqui é sua. Tá bom, eu que agradeço, obrigado, fico contente em ver esse projeto de vocês, muito legal, essa coisa de experiência, de conexão, eu gosto muito disso, de conexão, aprender, né, aquilo que a gente falou, e fico à disposição de vocês. Legal. Muito obrigado, gente. Você que gostou, que se conectou, tem conteúdo legal, quer participar do nosso bate-papo? Se inscreve aqui, comenta, compartilha com a gente quem você gostaria de ver aqui sentado com a gente. Interage com a gente que a gente vai ter o maior prazer de te responder. Nos sigam nas redes sociais, Experiências Contam no Instagram, Experiências Contam no YouTube. Um beijo pra você, muito obrigado pela tua audiência. Gente, obrigada, até a próxima e vamos agradecer o nosso figurino de hoje, da Mônica Jardim. Segue ela também aqui no Instagram. Até a próxima. Tchau, tchau. Beijo, pessoal.